Começou o JPB dessa quinta-feira, dia 17 de dezembro. Bom dia, bem-vindo, bem-vinda. É sempre muito bom ter sua companhia aqui. Vem ficar comigo, bem informado agora, nesse finalzinho de manhã. A gente já começa com o tempo em algumas regiões do estado. Há imagens do céu de João Pessoa. No litoral, céu parcialmente nublado. A gente está vendo aí na imagem, né, ao vivo. Em João Pessoa, neste momento, 29 graus. Daí do céu de João Pessoa, bora ver como é que está o cenário hoje em Campina Grande. Olha aí as imagens ao vivo da câmera no alto da torre da TV Paraíba. Em Campina Grande, neste momento, 30 graus. E em todo o Agreste, uma tarde de céu com muitas nuvens. A gente está vendo aí imagem ao vivo também. Entre os destaques de hoje, a gente fala sobre o caso Expedito Pereira. O sobrinho do ex-prefeito de Bahia está preso, acusado de envolvimento na morte do tio. A Polícia Civil está nesse momento trazendo algumas informações no entrevista. Agora a gente acompanha essa entrevista ao vivo e daqui a pouquinho a gente vai trazer os detalhes para vocês. Nesse momento a gente está vendo a entrevista que está acontecendo, estão mostrando alguns slides, algumas informações sobre as investigações. Daqui a pouquinho a gente volta com todas as informações ao vivo, tem imagens também de circuito que estão ajudando a polícia nessa investigação. A gente também fala de segurança, o 13º vai cair na conta de todo mundo, né? Assim a gente espera, e é preciso ficar atento quando for sacar o dinheiro. Quem vai trazer as informações ao vivo para a gente sobre os cuidados é Plínio Almeida. Oi Plínio, bom dia para você. Oi Ítalo, bom dia a você, bom dia a todos. Por isso que eu já estou aqui com o Tenente Tarcísio Oliveira da Polícia Militar, porque daqui a pouquinho ele vai trazer as orientações para as pessoas que estão saindo às ruas com dinheiro e outros objetos, para que elas tenham segurança, né? O que elas devem fazer. São dicas que a gente sempre traz aqui e vai trazer outras vezes, porque tem que sempre se orientar e com quem entende do assunto, com quem é especialista, melhor ainda. Daqui a pouquinho ao vivo. Isso aí, a polícia pode passar essas informações muito bem para todo mundo. Te espero já com essas informações, Plínio. Até já. Ainda sobre segurança, teve operação no sertão do estado. Um vereador foi preso, suspeito de participação em um homicídio. Arthur Lira vai trazer essas informações para a gente. Está acompanhando tudo, né, Arthur? Bom dia. Isso mesmo, bom dia Ítalo, bom dia para você que nos acompanha. Essa operação, como você falou, aconteceu hoje. Entre os presos está esse vereador. Ele é suspeito desse homicídio. A outra parte do grupo tem envolvimento, segundo a polícia, com ataques a bancos. Agora, o que chama a atenção nesse caso, Ítalo, é que o vereador que foi preso, ele mesmo tendo um mandado de prisão cumprido, ele chegou na delegacia de carro próprio e sem estar algemado. Daqui a pouco vocês vão entender o porquê disso. Tá bem, vamos esperar aí para ouvir o que é que você vai contar. Até já, Arthur. E o último boletim da Secretaria de Saúde trouxe números assustadores de mais de 1.300 casos de Covid no nosso estado. Desde agosto não tínhamos mais de 1.000 casos em um único dia. Daqui a pouquinho temos também todos os números e as médias móveis aqui na Paraíba. Em Campina Grande, o Ministério Público pediu a suspensão do show pirotécnico do Réveillon na cidade. Emi Nascimento tem as informações. Bom dia, Emi. Oi Ítalo, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente. A principal preocupação é realmente com o avanço da Covid-19 em todo o estado. O Ministério Público trouxe recomendações para essa virada de ano e com relação às festividades, não só aqui em Campina Grande, como em todo o interior da Paraíba. Daqui a pouquinho a gente traz todos os detalhes sobre essas novas recomendações. Estamos esperando, Emi. Muito obrigado, até já. Também tem as premiações da 15ª edição do Fest Aruanda. Entre os vencedores, o documentário Em Palcos Televisivos. Ele conta a trajetória das jornalistas Daniele Uebra, Silvia Torres e Edilane Araújo. Colocou a academia, colocou personagens do teatro e dosou tudo muito bem e se transformou nesse sucesso que foi premiado. Merecido demais. Olha, quinta-feira é dia de tirar as dúvidas sobre condomínio. Tem algum vizinho incomodando, fazendo barulho, parando a vaga errada ali? Olha, manda a pergunta pra gente pelo 981819700. Nosso consultor, Inaldo Dantas, vai responder tudo já já ao vivo. E ainda hoje tem estreia no JPB, é a série Paraíba na Mesa. Em 3 reportagens, Herbert Araújo mostra como a gastronomia pode beneficiar comunidades e mudar a vida de muita gente.
tinha mais plano para nada, não tinha mais coragem para fazer nada, não queria ninguém ver ninguém. Me ajoelhei aqui nesse beco e pedi a Deus que Deus me mostrasse uma solução. A solução estava nos saberes das avós e nas relíquias de família. Esse projeto do Café da Varanda, deram ideia da senhora montar esse ambiente aqui? Desse ambiente. Depois faça um ranchinho de roçada aqui. Agora vem cá, fica comigo. Tá começando o JPB, jornalismo responsável e, em primeiro lugar, compromisso com a comunidade. A gente começa indo direto à Central de Polícia de João Pessoa, porque está acontecendo nesse momento uma coletiva de imprensa. A polícia está trazendo novidades sobre o assassinato de Expedito Pereira. Vamos ouvir o que a delegada Emília Ferraz está falando agora, nesse momento. Quiçá também uma outra, a cidade de Santa Rita, onde ele também desempenhou funções políticas. O doutor Expedito era médico profissional de carreira e agora, na boa idade, na idade mais avançada, ele teria perdido alguns contratos de trabalhos relacionados à sua fonte principal de renda, que atualmente era o exercício da medicina. Mas mesmo assim, não abriu mão de continuar a exercer o seu trabalho voluntário. O Dr. Expedito mantinha uma clínica na cidade de Bahia, fazia atendimento voluntário todas as segundas-feiras e não recebia um só real por cada consulta, por cada acolhimento de cada pessoa que o buscava lá nesse local. Então, o que me coube falar a respeito da investigação está atrelado à questão da motivação. E eu comecei a procurar qual a palavra que eu poderia utilizar para sintetizar o que um crime bárbaro desse gera no coração de todos nós que trabalhamos de forma correta e buscamos a justiça e a paz social. E dizer que a motivação financeira era muito pouco. Para mim, a motivação foi pautada na ganância, na cobiça, na vontade de ter o que é do outro. O apontado como acusado, José Ricardo Alves Pereira, que é sobrinho de Dr. Expedito, estava encarregado pelo próprio Dr. Expedito de administrar toda a finança dele. O Ricardo, ele tinha não só os cartões de débito e saque das contas bancárias de Dr. Expedito, ele dispunha das senhas. Ele alterava as senhas eletrônicas dos aplicativos relacionados aos expedientes bancários e qualquer negociação ou transação comercial que envolvesse o nome de Dr. Expedito teria que passar pelo crivo e pelo aval do sobrinho Ricardo, diante da tamanha confiança que esse tio depositava no sobrinho. O que nos chamou a atenção é que, bem próximo ao período em que o crime foi consumado, Dr. Expedito, que estava vivendo apenas da renda de 2 aposentadorias, o que gerava para ele uma renda mensal de apenas, para o patrimônio que ele levava, da quantia apenas de R$ 4.500 por mês, começou a precisar, para não perder a estrutura que ele tinha conseguido manter ao longo da vida, ele precisou se dispor e passou a vender o seu patrimônio. Então, antes da morte, poucos dias ou meses, o Dr. Expedito ele vendeu uma granja que ele tinha na cidade do Conde e também vendeu uma casa, uma boa casa que ele tinha na cidade de Bahia. Esse dinheiro foi negociado, intermediado e administrado por Ricardo. Dr. Expedito sequer dispunha do dinheiro mensal para pagar as contas normais da casa, como conta de luz, boleto condominial, tudo era passado para Ricardo. Na véspera do crime, na noite do dia 8 de dezembro, Dr. Expedito foi contactado por Ricardo e por ele
por Ricardo, foi marcado um encontro a ser consumado na manhã do dia 9 de dezembro, às 9h30 da manhã, num bar próximo à residência do Dr. Expedito, que comumente ele frequentava. Não há dúvidas da existência desse encontro. Como o Dr. Expedito era um homem muito preocupado com o bem-estar da família e dispunha de filhos adultos, o Ricardo, vendo a preocupação dele, disse que na manhã do dia do crime, até então o Dr. Expedito não sabia que se tratava de um crime, ele ia se encontrar com o Dr. Expedito nesse bar e ia levar com ele um vereador famoso, eleito na cidade de João Pessoa, tudo de forma fictícia, claro, para que o Dr. Expedito pudesse conversar com esse vereador e apresentasse a esse vereador o currículo da filha dele, para que esse vereador trabalhasse no ano eleitoral para tentar arranjar um emprego para essa filha, diante da preocupação. Então, na manhã do crime, o Dr. Expedito desce da casa dele, caminha em marcha lenta, até por questão da idade, de forma despretensiosa e tranquila, pelas calçadas das adjacências da casa dele, para se encontrar com o sobrinho e este vereador, para entregar ao sobrinho o currículo da filha, as contas do mês, relativas ao próprio punho dele que ele fez, para que Ricardo administrasse o pagamento do que ele precisava ser pago, e iria entregar também a Ricardo a conta de luz da residência e o boleto condominial, porque era Ricardo que possuía os aplicativos bancários para fazer a conta. No meio do caminho, ele foi surpreendido pelo executor Leon, e o desfecho dessa triste, infeliz e criminosa atuação, vocês sabem. O trabalho empenhado, e aqui eu faço também um parabéns ao Dr. Vitor, que está à frente de nossa delegacia, incansável, né? Assessorado pela minha equipe, fez com que a gente conseguisse a expedição dos mandados de prisão junto à primeira vara do Tribunal do Júri. Olha, a gente interrompe agora um pouquinho dessa transmissão que a gente está fazendo ao vivo. É uma coletiva de imprensa que a Polícia Civil está fazendo agora na Central de Polícia para explicar o que tem acontecido ao longo dessa investigação e responder algumas perguntas que a gente tem feito bastante desde o dia do crime, no dia 9 de dezembro, quando o doutor Expedito, ex-prefeito da cidade de Bahia, morreu. O que é que a gente tem de fato já que foi repassado pela polícia? O Ricardo Pereira, que é sobrinho do doutor Expedito, que segundo a polícia era quem comandava toda a administração financeira do ex-prefeito de Bahia, ele é esse aqui da foto que aparece com o tio. Ele tinha marcado um encontro com o tio exatamente no horário em que o tio foi morto, em um local onde eles já costumavam se encontrar, ali próximo na praia de Manaíra. Então, ele teria feito com que o tio tivesse saído de casa. A gente lembra que ainda não há confirmação de que ele tenha sido o mandante do crime ou tenha algo relacionado com esse fato, mas ele está preso nesse caso, ele está preso pela Polícia Civil pelo envolvimento no crime, que a polícia ainda vai dizer diretamente qual foi, de fato, o envolvimento dele. Mas a gente sabe, a gente tem a confirmação da polícia de que ele entrou em contato com o tio, com o doutor Expedito, e pediu que o tio saísse de casa. Nesse momento foi quando o segundo homem, o Leon, chegou. Mas a gente tem aqui a imagem também do Jean. O Jean, ele está foragido. Ele foi a pessoa que teria passado a arma para o Leon, que foi quem atirou, segundo a polícia. Então, o Jean, que é esse aqui da imagem, ele foi quem passou a arma. E a gente também tem imagem do Leon, que é mais um que está preso. Segundo a polícia, foi ele quem efetuou os 2 tiros contra o doutor Expedito, que terminou matando o médico quase na porta de casa, no manhã, 9h30 da manhã, no bairro de Manaíra, aqui em João Pessoa. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações. Nossa equipe vai trazer ao vivo e trazendo todos os detalhes, tá bom? E a gente continua falando de segurança. Dessa vez é um alerta para você ficar atento. Já já sai a segunda parcela do 13º salário, né? Eu vou chamar Plínio Almeida, que traz aquelas dicas importantes para que o pessoal fique atento, porque esse é o momento onde aumenta o número de casos de saidinha de banco, né, Plínio? Portanto, toda a atenção na hora de sacar o 13º. Bom dia para você.
Oi, Ítalo, bom dia. Nós estamos num calendário de pagamentos mais extenso, né, nesse mês de dezembro. Por exemplo, o pagamento do Bolsa Família vai até o dia 23, também com o abono natalino, né? Ou seja, os beneficiários vão receber um pouco mais de dinheiro. Nós temos a segunda parcela do 13º até o dia 20, que nesse caso é domingo, então até o dia 21, fora o pagamento do salário do mês de dezembro. Portanto, mais dinheiro circulando aumentam também os riscos. Por isso, nós convidamos o Tenente Tarcísio Oliveira, da Polícia Militar, para trazer dicas e orientações sobre segurança. Tenente, bom dia, ou boa tarde já, né? Passamos do meio-dia. Para esse período, vocês observam alguma nova modalidade, né? Porque a criminalidade ela vai inventando meios, né, para poder subtrair, roubar, furtar, enfim. O que é que vocês observam e quais as principais dicas? Boa tarde a todos. Até o presente momento, a Polícia Militar acompanha justamente essas regiões de comércio, de grande movimentação de pessoas e mercadorias. E até o presente momento não temos nenhuma notificação de uma nova modalidade criminosa que pode atingir o consumidor. Isso é muito resultado das ações preventivas das corporações, das forças de segurança, mas também de algumas atitudes que o consumidor pode ter para reduzir a possibilidade dele se tornar alvo, vítima da ação criminosa. Algumas dicas simples, como por exemplo, fechar a bolsa ao sair do estabelecimento comercial, evitar fazer a quantia de dinheiro em locais muito abertos, porque isso chama a atenção do infrator, né, e leva até a algum delito. Algumas outras ações, como por exemplo estacionar o carro e evitar deixar embrulhos visíveis no banco, na parte visível dentro do veículo, porque isso novamente chama a atenção e pode provocar aí um delito a partir da ação criminosa. No caso das saidinhas de banco, costuma aumentar nesse período, né, de fim de ano, de maior circulação de dinheiro. Como é que a gente evita, tanto na chegada quanto na saída, a uma agência como essa que nós estamos aqui no Varadouro? Se for possível, observar as intermediações, a localidade. O infrator, muitas vezes, eles observam o local antes de agir. Então, caso o consumidor observe alguma coisa, né, entre ao banco, informe ao número 190, que imediatamente uma viatura vai se fazer presente a partir do despacho aí do CIOP. Né? Se o consumidor tiver alguma dúvida, mantenha o contato com o funcionário do banco, isso seja na hora de sacar, na hora de executar alguma operação bancária. E ao sair também, observar sempre o ambiente, ver se existem uma ou mais pessoas que estão com a movimentação, a observação suspeita daquela localidade. Né? Lembrando que a Polícia Militar está presente justamente nessas regiões de grande concentração de pessoas ou de mercadorias nesse período de fim de ano, e é isso que fazemos na nossa operação Boas Festas, que foi desencadeada, e em todo o estado a gente está tendo uma atenção maior nesses locais, seja com viaturas 4 rodas, 2 rodas e também o policiamento a pé. Vale lembrar, só fechando, estamos ainda no período de pandemia, então se as pessoas puderem evitar se locomoverem desnecessariamente, isso é uma atitude muito positiva para a saúde de todos. Tenente Tarcísio, muito obrigado pelas suas informações. Como ele falou aqui, a falta de atenção nossa pode ser uma grande arma para quem quer roubar ou furtar. Vamos ver agora os números da pandemia aqui no nosso estado. Eu começo chamando a sua atenção porque todos nós tomamos um susto com os dados divulgados pela Secretaria de Saúde da Paraíba. O estado tem 1.388 novos casos de Covid em relação ao relatório do ano passado. O relatório passado. A última vez que tivemos mais casos, assim, mais de 1.000 casos, de um dia para o outro, foi no dia 26 de agosto, com 1.005 pessoas contaminadas. A gente vai ver aqui agora todos os dados que a Secretaria de Saúde mandou. Olha, a gente tem aqui, já são 156.122 pessoas infectadas pelo novo coronavírus até agora, desde o início da pandemia aqui na Paraíba. 3.487 pessoas morreram com Covid-19 e 121.400 pessoas se recuperaram depois da doença. Além disso, a gente tem aqui a taxa de ocupação também dos leitos de UTI aqui pela Paraíba. Na região metropolitana, a taxa está em 59%. Na região de Campina Grande, 63%. E no Sertão, a taxa continua bastante alta, em 80%. Outro dado que a gente traz aqui, que é bastante importante para que nós possamos acompanhar a variação de números, é sobre a média móvel de casos confirmados. A gente tem aqui a comparação de 2 dias, o dia 3 do 12 e o dia 16 do 12, aqui no mês de dezembro. No dia 3, a média era considerada em 414.
Agora, um aumento de 66%, são 687 casos de média. Além disso, dos casos confirmados, a gente também tem os casos de mortes, né? A média móvel de mortes. A gente teve um aumento aqui significativo, imenso, de 92%. Foram 7 pessoas de média no dia 3 e agora no dia 16, 14 pessoas de média. Esses dados são sempre repassados pela Secretaria de Saúde, a gente vai trazendo aqui para vocês. Olha, no estado os casos vêm crescendo bastante, como a gente acabou de ver aí nesses dados, e muitos registros estão ocorrendo no interior da Paraíba. Os hospitais de 4 cidades da região estão sobrecarregados. Primeiro intervalo agora, na volta a gente fala sobre o aumento dos salários dos vereadores de João Pessoa. O assunto, claro, está gerando polêmica e Laerte Cerqueira conversa com a gente sobre isso daqui a pouco. Ainda hoje tem Inaldo Dantas para tirar suas dúvidas de quem mora em condomínio, né? Manda aí a pergunta para a gente, 981819700. Também nessa edição vamos fazer um resumo das novidades do caso Expedito Pereira, que está chamando a atenção, e ainda a estreia de uma série, Paraíba na Mesa. A gente vai fazer uma viagem para Ingá e mostrar a gastronomia regional que faz sucesso por lá. Agora, 12h19, eu volto já. A gente volta a falar sobre o assassinato de Expedito Pereira. Silvia Torres está na Central de Polícia acompanhando a entrevista que a polícia fez agora há pouco e vai trazer um resumo do que foi dito. Está com o delegado também, não é isso, Silvia? Boa tarde. Exatamente, Ítalo, boa tarde a todos. Eu estou aqui no auditório da Central de Polícia, a coletiva acabou agora há pouco, e aí os delegados que estão envolvidos na investigação aí do caso Expedito Pereira, eles estão concedendo entrevista. É importante lembrar um pouco do que aconteceu nesta semana, quer dizer, já há um resultado bem avançado dessa investigação em uma semana de investigação da Polícia Civil. A gente lembra que ontem saíram os 3 mandados de prisão para Leon, que já estava preso por força já de um mandado de prisão de 2016 por estelionato, e cooperando com a polícia ele passou algumas informações, e aí também saíram os mandados de prisão para o sobrinho da vítima, Ricardo Pereira, e também para Jean Nascimento. Enfim, agora eu estou aqui ao lado de Vitor Melo, que é delegado de homicídios, e ele vai passar para a gente, né, tentar resumir o que foi transmitido agora há pouco na coletiva. Primeiro, boa tarde. O que é que motivou o crime de acordo com as investigações? Boa tarde. As investigações apontam que o crime foi motivado por dinheiro. Então, existem indícios que mostram que o sobrinho que geria a vida financeira do seu Expedito, doutor Expedito, ele tinha problemas financeiros com o próprio doutor Expedito, tinha dívidas com ele, tinham aí negociações de imóveis que a família apontou como sendo suspeitas. Então, tudo indica e leva a crer que a motivação foi essa, foi unicamente... Deixa a gente entender melhor o que foi que aconteceu, porque, na verdade, Ricardo seria responsável por, enfim, administrar a parte financeira do tio, né, de doutor Expedito. E aí também era responsável por vender alguns imóveis. Essa última venda teria sido a motivação principal? Não. Recebemos a informação da família dessa negociação. Da venda de uma casa, né? De uma casa, e pode ser um dos motivos, não é apontado como principal, o motivo financeiro. Deixa a gente só entender, não é? Quem teria mandado matar, quem teria sido o executor? O executor, assim, pelos indícios aqui apontados, teria sido o Leon, né? E qual a participação do Jean, enfim, a participação de cada um nesse crime? Bem, o que nós temos então, isso é que estamos mostrando hoje para a sociedade, que os indícios apontaram a isso, tanto que o Judiciário e o Ministério Público aceitaram isso como prova para decretar as prisões. E a investigação agora, daqui para frente, vamos juntar provas técnicas, demais provas para poder finalizar o relatório indiciando os 3, pelo menos. Muito obrigada, delegado. Bom, ali na mesa, né, onde aconteceu a coletiva, estão alguns objetos que estão sendo utilizados na investigação. Tem a camisa que teria sido jogada pelo executor, né? Inclusive tem um vídeo que foi mostrado aqui pela polícia, e também documentos, enfim, que foram encontrados na casa de Jean. Tudo isso está auxiliando na investigação, que não para por aqui, continua. É com você, Ítalo. Muito obrigado, Silvia. Obrigado pelo seu trabalho, por trazer as informações para a gente. Qualquer coisa é só chamar, tá bom?
Agora a gente muda um pouco de assunto, vai falar de política com o Laerte Cerqueira. Ele fala da diplomação dos eleitos. Boa tarde, Laerte. Olá, Ítalo, boa tarde a você que acompanha a gente. Em João Pessoa ficou determinado pela Justiça Eleitoral que não haveria cerimônia para evitar aglomeração e que os eleitos poderiam retirar o diploma de maneira online, desde que cumprido todos os requisitos. E foi isso que aconteceu. Hoje, logo cedo, o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, do PP, e o vice-prefeito eleito, Léo Bezerra, do Cidadania, além dos vereadores eleitos, foram diplomados pelo juiz Fábio Leandro Alencar da Cunha, titular da primeira junta eleitoral da 64ª Zona Eleitoral. Em uma rede social, Cícero Lucena comentou sobre a conquista de retomar o comando da capital após 16 anos. Ele escreveu, abre aspas, um documento que traz inúmeros significados, inúmeros sentimentos. Ser diplomado pela terceira vez como prefeito da nossa cidade me traz, acima de tudo, um senso de responsabilidade e compromisso, fecha aspas. Cícero foi eleito no segundo turno com 53,16% dos votos. Ele foi prefeito de João Pessoa entre 97 e 2004. E em Campina Grande, a diplomação acontece hoje às 5 da tarde. A Justiça decidiu que só poderão participar presencialmente o prefeito eleito, Bruno Cunha Lima, o vice-prefeito eleito, Lucas Ribeiro, e a vereadora mais votada, Eva Gouveia, que vai representar os outros parlamentares. A cerimônia será transmitida ao vivo em um link que será disponibilizado para o restante dos eleitos e para a imprensa. O Laerte, ontem você trouxe aqui ao vivo, né, a notícia que pegou todo mundo de surpresa, inclusive alguns vereadores também, do aumento de salário, tanto de vereadores como do novo prefeito, do vice, de secretários, mas já tem gente contestando isso aí, né? Tem contestação. Em menos de 24 horas da aprovação, a decisão foi questionada judicialmente. A ONG Instituto Projeto Público entrou nesta quinta-feira com uma ação popular que visa revogar o aumento. A ação argumenta que a medida fere a Lei de Responsabilidade Fiscal, além de apontar falta de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias e Transparência Pública. Vamos ver como é que ficaram os salários dos vereadores e prefeitos. A gente tem uma arte aí que dá para ver. R$15 mil, subiu para 18,91 mil, 22% de aumento. A gente tem que lembrar que o valor para 2021 é menor, é de 16 mil. E presidente da Câmara Municipal, 19,5 mil para 24,6 mil, também com essa diferença no ano de 2021, 21%. Temos uma outra arte. Agora, prefeito de João Pessoa passa a ganhar de 22 mil para 25 mil. E vice-prefeito, 16,5 mil para 19,1 mil, 14% de aumento no caso aí dos dois. E votaram contra esse aumento aí Lucas de Brito, Sandra Marrocos e Thiago Lucena, como a gente falou ontem. Marcos Henrique se absteve, Marcos Vinícius e Léo Bezerra não estavam na sessão na hora da votação e Elton René não participou dessa sessão. O voto contra foi embasado na questão do momento, que é inoportuno, da crise econômica, mesmo com esses salários congelados desde 2012, 8 anos. Houve questionamento também sobre a tramitação rápida na casa, sem passagem pelas comissões e sem parecer oral. E porque pode ferir a recomendação do TCE e decisão do STF, no sentido de que a votação de um aumento deveria acontecer antes da eleição por uma questão da impessoalidade. Hoje, nesse momento, está tendo sessão presencial lá na Câmara de Vereadores. Havia uma expectativa para a votação da LOA, Lei Orçamentária Anual. Estou tentando apurar aqui, inclusive no celular, esperando as mensagens. Mas a previsão é que não seja votada hoje, só amanhã. E os vereadores só podem entrar em férias ou em recesso depois dessa votação. Receitas e despesas do ano que vem são de 2,8 bilhões de reais. O relator é Damásio Franca. Como eu disse, se não tiver votação hoje, só amanhã. Tá bom. O salário foi aprovado às pressas. Foi aprovado. Só uma última informação, o Tribunal de Contas, hoje de manhã, aprovou uma eleição. O novo presidente, a partir de 2021 e 2022, será Fernando Catão e o vice, Fábio Nogueira. Tá bem, Laerte. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Olha, no próximo bloco a gente vai conversar ao vivo com o Inaldo Dantas, tirar suas dúvidas sobre condomínio e já tem estreia da série Paraíba na Mesa. Fica aí. Quinta-feira é dia de Inaldo Dantas tirar suas dúvidas sobre condomínio. Vamos colocá-lo na conversa. Bem-vindo, Inaldo. Boa tarde. Boa tarde, Tiago.
Ítalo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Inaldo, vamos lá, a gente vai começar logo com a primeira pergunta, É. que diz assim, eu gostaria de saber a partir de quantas taxas de condomínio eu deixar de pagar, o síndico pode me acionar na justiça. Roger do Altiplano está perguntando. A partir do vencimento da primeira taxa atrasada, não existe um limite para se poder cobrar em juízo, tá? Atrasou, já está apto a ser cobrado em juízo ou extrajudicialmente. Certo. A segunda pergunta diz o seguinte, meu prédio não tem uma acústica boa e por este motivo eu escuto frequentemente barulhos íntimos do meu vizinho. Já procurei o síndico e o mesmo me disse que precisa provar que os sons são do apartamento de cima para que ele possa ser notificado. Como são barulhos que eu não consigo gravar pelo celular, como eu devo proceder? O que é que essa pessoa faz? Está constrangida? Ela tem que ter alguma prova. O barulho seria o ideal, tá? Mas ele pode, se ele não consegue captar o barulho, ele pode trazer testemunhas e as testemunhas vão atestar que realmente está acontecendo isso. Mas a prova é qualquer uma que sirva para mostrar que está vindo dali. Mais uma pergunta que chega para a gente diz assim, boa tarde, fizeram enquete com um formulário na internet para liberarem a área de lazer do meu condomínio. É válido? Não tem nenhum valor legal. Serve apenas para que o síndico tenha uma orientação. Mas a decisão é ou da Assembleia, ou enquanto não haja Assembleia, o próprio síndico ele tem poder para liberar ou para interditar as áreas, principalmente agora com o aumento dos casos de coronavírus. Muito bem. Problema na garagem. Veja só a pergunta. Um condômino deixa seu carro vazando óleo e não tira o carro da garagem. O que fazer? Notificá-lo, comunica a ele o que está acontecendo para que ele resolva. Ele não resolvendo, pode-se aplicar a penalidade prevista no regimento interno e ainda fazer com que ele pague as despesas que o condomínio vai ter com a remoção daquele óleo. Certo. Mais uma pergunta que chegou para a gente diz assim, olha, o morador do prédio tomou a decisão de retirar um cadeado do portão sem comunicar aos outros moradores. Ele pode fazer isso? Não, o morador ele não pode forçar o condomínio a atender às suas necessidades individuais. O individual jamais vai sobrepor ao coletivo. Se ele está com algum problema, se ele está precisando abrir alguma área ou não, e se essa área, o controle dela é coletivo, ele tem que levar o caso para o coletivo discutir. Local certo, Assembleia de Condomínio. Muito bem. Inaldo, mais uma pergunta diz assim, olha, existe multa no condomínio quando os extintores estão vencidos? Para o condomínio pode existir sim uma penalidade esta imposta pelo Corpo de Bombeiros, dependendo de uma fiscalização que venha a ser feita no condomínio. Mas o mais importante, o que deve ser levado em consideração é, no caso de uma ocorrência de incêndio, o condomínio não tendo os extintores aptos a serem usados, primeiro que o seguro não vai pagar o dano, e segundo, o dano não vai pagar a apólice, e segundo, o próprio condomínio que se sentiu prejudicado pode fazer com que o condomínio arque com as despesas do apartamento dele, porque não tinha o equipamento certo e obrigatório para combater o incêndio. Muito bem, Inaldo. Muito obrigado pela sua participação aqui. Hoje respondemos um bocado de perguntas, viu? Abraço. Um abraço. Até mais. Ontem encerrou o Fest Aruanda e entre os vencedores está o que ganhou como melhor documentário da TV Universitária e melhor programa pela TV UFPB, o documentário Palcos Televisivos. O documentário traça o perfil de 3 atrizes, Daniele Uebra, Edilane Araújo e também Silvia Torres, que são jornalistas aqui da casa. Uma honra receber um prêmio dessa magnitude, num festival tão importante, num momento tão difícil que o país atravessa. Porém, esse filme ele se propõe a fazer uma homenagem à academia, ao teatro e ao jornalismo paraibano, através de nomes de tanta relevância para o nosso estado. Deixa eu confessar uma coisa, o documentário continua sendo exibido aqui na minha memória afetiva, porque relembrar essas histórias, esse mergulho no passado, foi uma experiência tão interessante que vai ser difícil esquecer. Eu pude recordar quando aconteceu o interesse por teatro, né? Quando nasceu o interesse por teatro, que nem foi aqui em João Pessoa, na verdade eu morava no Rio Grande do Norte, em Mossoró, e aí eu assistia uma peça com o elenco daqui, enfim, uma grande história que está trazendo o documentário, toda essa recordação. Foi um trabalho muito bem conduzido por Fabiano, muito bem editado.
de uma forma delicadíssima. Ele costurou os nossos depoimentos, colocou a academia, colocou personagens do teatro. Mas, né? Ó, última parada, na volta tem a estreia da série Paraíba na Mesa. É rapidinho, fica por aí. Hoje tem estreia no JPB, é a série de reportagens Paraíba na Mesa, que fala sobre gastronomia. Mas antes de exibir a primeira reportagem, eu vou chamar aqui meu amigo Herbert Araújo, que vai falar um pouco pra gente sobre a produção. Boa tarde, Herbert, seja bem-vindo aqui ao estúdio. Conta aí pra gente, teve uma produção longa, né, essa série de reportagens? Pois é, a gente começou no primeiro semestre, a ideia era mostrar como a gastronomia da Paraíba, ela movimenta outros setores da economia. Só que no meio dessa história toda, teve a pandemia. E aí a gente teve que interromper os trabalhos. E aí depois, quando começou a flexibilização, a gente voltou. E, claro, a gente tinha que colocar os negócios dessas pessoas, essa área que foi tão afetada, que é a área de gastronomia, nesse contexto da pandemia, né? O que é que elas sofreram nesse período, como foi que elas enfrentaram as dificuldades. E aí a história que já estava bem rica, ela foi enriquecida mais ainda, né? As histórias, elas se transformaram de alguma maneira diante dessas dificuldades. Muito bem, então vamos ver a primeira, né, Herbert? Porque, olha, um dia depois que o nosso tradicional cuscuz virou patrimônio imaterial da humanidade, a primeira reportagem conta a história de Dona Lia, do Memorial do Cuscuz, que fica na cidade de Ingá. Dona Lia, uma senhora que passou por muitas dificuldades na vida, virou uma empreendedora. Ela valoriza os ingredientes da nossa terra. As receitas que ela prepara no Memorial são as receitas que ela sempre viu as avós fazendo. Então vamos conferir essa história juntos na primeira reportagem. Bora ver. A gente morava no sítio e lá a gente não tinha um pão nem uma bolacha para comer. Aí minha avó de manhã fazia o angu. Outra hora também fazia a tapioca. Aí minha mãe fazia também para nós. A gente tudo pequeno, não tinha um pãozinho para comer na hora do café e minha mãe fazia para a gente. Tendo os filhos e o marido não queria trabalhar para dar de comer aos filhos. E eu vi os filhos cair de fome, né? Aí foi quando eu lembrei do cuscuz que a minha avó e minha mãe faziam. Fiz e botava meu filho para vender nas portas das obras em Recife, na Ibiribeira. E foi aí onde a gente foi arrumando pãozinho para dar aos filhos. A relação com o marido piorou a ponto dela ter que fugir com os filhos para a maré. Peguei uma cama, botei dentro da maré e fui viver com meus 4 filhos. Botei 4 pau de mangue. Cavei um buraco, botei 4 pau de manga ao redor da cama, amarrei uma coxa de chinês e um prato de colchão. E foi aí que eu fui viver. Um momento difícil da sua vida. Não tinha mais plano para nada, não tinha mais coragem para fazer nada, não queria ninguém ver ninguém. Aí eu pensei assim, meu Deus, eu já passei por tantas coisas na minha vida, porque foi muita coisa. E eu nunca me entreguei assim, porque agora eu estou me entregando. Me ajoelhei aqui nesse beco e pedi a Deus que Deus me mostrasse uma solução. A solução estava nos saberes das avós e nas relíquias de família. Esse projeto do Café da Varanda, deram ideia da senhora montar esse ambiente aqui? Desse ambiente. Depois faça um ranchinho de roçada aqui. Isso aqui foi de meu avô, isso aqui foi de minha tia, isso aqui foi da minha avó, isso aqui foi dos que já se foram. Porque tudo que tem aqui foi daqueles que já se foram. E eu resgatei, né? Isso foi jogado fora e eu resgatei. Eu me taquei na armada, mas meu irmão, aí trouxe umas madeiras, meu irmão tirou as madeiras e ele fez mesmo ele fez aqui, mas outro irmão, 2 irmãos fizeram isso aqui. Veio gente de Honduras, já veio gente dos Estados Unidos, já veio gente de São Paulo, já veio gente do Rio de Janeiro, de Natal, Fortaleza, Campina Grande, João Pessoa, nem se fala. Quanto já veio? Do Amapá, tudo já vieram aqui. Recife, muitas. O pessoal passa aqui em Ingá, é parada obrigatória na sua casa? Não, eles ligam para mim. Eles me acham pelo Face, pelo Instagram. E já vem certinho? Aí já vem certinho. O último dia em que Lia recebeu clientes foi 28 de março. Depois, só algumas encomendas. O movimento caiu para menos da metade. Ela só pagou as contas por causa da aposentadoria. Mas quem disse que a pandemia seria capaz de apagar o fogo que mantém Lia acesa? E olha que a Covid-19 até tentou.
Deu uma dor de cabeça de noite, amanheci o dia. Aí assim, fiquei um pouco com esquento de febre. Aí no outro, quando foi com 3 dias, aí eu fiquei assim, sem querer comer. E não sentia cheiro e nem sabor. Mas graças a Deus não foi nada grave. Se não bastasse, ainda teve mais prejuízo. Um curto-circuito seguido de incêndio destruiu alguns eletrodomésticos e relíquias importantes. A foto do meu avô e da minha mãe. Minha mãe e meu pai. Minha avó, da minha avó ainda ficou assim, diferente, mas ainda recuperei. Mas do meu avô e da minha mãe e meu pai não teve como recuperar. Aí isso aí foi a perca maior que eu senti. Mas a vida já mostrou para Lia que a perseverança dela é uma pedra que moe os obstáculos. O telefone já voltou a tocar e a receber mensagens. As pessoas querem voltar ao Memorial do Cuscuz. Vai ser um recomeço. Quem passou por tudo que você passou na vida... Por tudo que eu passei na vida... Não baixa a cabeça fácil. Não, isso aqui foi menos que nada, né? Graças a Deus, né? Eu posso considerar, pelo que eu já passei, essa aqui foi mais uma experiência. Vamos pra frente então, né, Lê? Se Deus quiser. Essa aí é areia, não é, Herbert? Isso, é a nossa próxima parada. Também uma história muito bacana de um restaurante que envolve uma comunidade inteira. Herbert, parabéns pelas reportagens. Eu confesso que eu não tinha visto nenhuma para ficar na surpresa mesmo. Fiquei até com um nozinho na garganta ouvindo a história da Dona Lia, mas que bom que a gente tem tantas histórias bonitas de superação, de empreendedorismo, quando ela diz assim, eu tô vendendo sensações, não é só comida, né? É verdade. É disso que se trata, né? As pessoas querem uma experiência. E assim, o chefe JPB, além de chefe JPB, também tem agora Paraíba na mesa para deixar a gente com vontade de comer na hora do almoço. Herbert, muito obrigado, viu? Abraço. Valeu. Gente, a gente vai ficando por aqui, se despede com imagens da cidade de Ingá. Amanhã tem mais JPB, uma ótima tarde para você. E tem mais série também do Herbert Araújo. Um abraço.